Alegria! Bom dia, terceiro A, bom dia, terceiro B. Tudo bem? Tô gostando desse negócio de gravar, hein? Mais uma semana de aula gravada. Mais um roteirinho aí, ó, pra vocês. Já me acostumei. Agora pra voltar ao que era antes, vai demorar pra eu me acostumar novamente. Já tô gostando. Vamos lá, crianças, olha só. Agora a gente vai começar a nossa preparação para a prova bimestral, tá bom? Então a gente vai pegar a nossa apostila e vai colocar na página de número 27. Vamos lá? Ok. Página 27 vai falar então dos receptores elétricos. Aí a apostila vai falar assim pra gente, ó. Ao contrário dos geradores, que transformam diversos tipos de energia em energia elétrica, os receptores transformam energia elétrica em outras formas de energia, que não exclusivamente o calor. São exemplos de receptores liquidificadores, batedeiras, ventiladores, entre outros, né? Então, o receptor, né, ele tem aquela função dentro de um grande circuito que eu tinha dito lá quando estava explicando geradores. Ou você também tem alguns equipamentos que já são chamados de receptores, como esses casos que a gente viu aqui, né? Eu baixei aqui minha apostila, por isso que eu olhei para baixo. Então a gente tem aqui a batedeira, né? A gente tem o liquidificador, enfim, entre outros. O que é importante vocês entenderem é que assim, ó, não vai transformar exclusivamente em calor. Então, nesse momento, a apostila pede para a gente fazer a seguinte separação. O gerador transforma em calor, o receptor não, transforma em outros tipos, tá bom? Então pode virar a página, aí ele vai explicar mais um pouquinho e vai chegar na equação dos receptores. A equação dos receptores está na página 29. Então a equação dos receptores é essa daqui, ó. O U é igual a FEM, o receptor ele está recebendo, então ele vai ser positivo, ele não está gerando, vezes mais a resistência interna, né? Então é positivo, mais a resistência interna, vezes a corrente elétrica. Então esse é o gráfico, ou essa é a fórmula do receptor. Logo abaixo tem o gráfico, a curva característica de um receptor. Então vocês estão vendo aí a curva característica de um receptor, ela é crescente. Depois nós temos também as fórmulas de potência para o receptor. Então a gente tem aqui, ó, a potência para o receptor, a total, a gente vai usar π. A gente tem aqui a útil, a potência útil, a gente vai usar IE, só que com a linha, né? Tá vendo a linha, ó? Geralmente a gente chama de E força eletromotriz no gerador. No receptor, o E' é a força contra-eletromotriz, tá bom? E a gente também tem a potência dissipada, o PD, que é igual ao PIR, né? Que a gente também percebeu que dá para achar de outro jeito, né? Fazendo os exercícios de gerador, dá para calcular aí uma diferença. O rendimento também continua aparecendo para a gente, ele já está na página 30. O rendimento ele continua como a força contra-eletromotriz dividido pela DDP. Esse rendimento vai aparecer para a gente em porcentagem, tá bom? Então agora na página 30, estando na page 30, a gente vai começar a fazer os exercícios. E o primeiro exercício vai falar o seguinte para vocês, alunos. Ele é da Universidade Federal de Alagoas. Considere os gráficos a seguir. Então a gente tem aí o gráfico 1, o 2 e o 3, sendo que nós acabamos de ver qual é a cara de um gráfico de receptor. Acabou de ver na página anterior. Eles representam as curvas características de três elementos de um circuito elétrico, respectivamente. Bom, eu vou direto para o receptor. O receptor tem que ser algo crescente e que não saia do zero. Isso é importante, não saia do zero. Ele já tem que ter um determinado potencial, então ele não pode sair do zero. Então, dos três que eu tenho aí, qual é o do receptor? É o primeiro é o receptor. O gerador tem que ser decrescente, tem que ser em queda. Então, qual que é o gerador? O segundo. E o último só pode ser um de um resistor. Portanto, exercício 1, alternativa C, de sexo. Muito bem. O enunciado a seguir refere-se às questões de 2 até a questão 7. Então, vamos lá. De 2 a 7. Então a gente tem uma figura, né? Ó. Nessa figura tem um circuito com 3 bipolos, tem um gerador, tem uma DDP e tem também... Tem DDP? Deixa eu ver.
Nós temos um gerador, tem um receptor. Não, não tem DDP não, né? Eu não vi aqui. Ah, tem a DDP em A. Em A é a DDP. Ela está ligada à Terra, tá bom? Tá representado de uma outra forma para a gente. Mas em A gente tem aí uma DDP. O que interessa para a gente aqui, ele está falando que a gente tem que observar o gerador, o resistor e o receptor. Vamos às perguntas. Calcule a potência total dissipada e útil para o receptor. Tá, para eu calcular isso para o receptor, a primeira coisa que vocês devem fazer é usar a equação do receptor. Então, vou usar a equação do receptor para eu conseguir calcular o que tá faltante aí para a gente. Por exemplo, o valor do U, que a gente não tem aí no nosso gráfico, né? No nosso circuito. Gráfico não, no nosso circuito. Então, a gente vai substituir com os valores que o exercício deu para a gente. O valor para o receptor da força contra-eletromotriz é 6. Pode dar uma olhada aí, ó, que o E' é 6. A resistência interna do receptor é meio. E a corrente elétrica que está passando nesse circuito são 2 amperes. Portanto, a DDP é igual. Aqui, isso vai dar 1, né? Ó, 2 vezes meio é 1, 6 mais 1, 7 volts. Ok. Agora vamos atrás da potência útil. A potência útil... Ó, potência útil é I vezes a força contra a eletromotriz. O I é 2. A força contra a eletromotriz é 6. Beleza. Eu fiz um 6 com a letra da força contra a eletromotriz. Que 6, né? Aí é 6 aqui. 2 vezes 6, 12 watts. Encontrei. 12 watts. Legal. Essa foi a nossa potência útil. Agora vamos atrás da potência total. A potência total ela é igual a I vezes U. Então eu tenho o I vale 2 e o U nós encontramos que é 7. Então eu tenho 14 watts. E agora tem a potência dissipada, que você pode fazer pela fórmula ou você pode fazer total menos útil. 14 menos 12, 2 watts. Tá bom? Daria até para encontrar o rendimento. O exercício não pede, mas dá para encontrar o rendimento. Aqui no exercício 3, ele fala para a gente esboçar o gráfico. Vamos esboçar o gráfico aqui nesse espaço que nos resta, desse latifúndio. Esboçando o gráfico aqui no espaço que nos resta nesse latifúndio, nós temos aqui ó, a força contra a eletromotriz é 6. E a DDP que nós encontramos é 7. Só que a DDP vai ser 7 quando eu tiver uma corrente de 2. Então aqui eu coloco corrente e aqui eu coloco DDP. Então aqui ó, eu vou ligar esse ponto. Ó. E aí eu faço isso. Ó. Pronto, esse é o gráfico que é assim que ele vai ser esboçado. Assim que ele vai ser esboçado. Tá bom? Esse é o nosso gráfico. No exercício 4, aproveitando aqui a nossa lousa, no total dela, todos os espaços... O exercício 4 fala o seguinte, o que significa o ponto em que a reta corta o eixo vertical? O que significa esse ponto? Que é o ponto 6. Ele é o valor da nossa força contra eletromotriz. Tá bom? Virando a página, nós teremos que agora preencher uma tabela, que é o exercício 5. Vamos preencher a tabela no exercício 5 já com os valores do receptor, porque eu vou ter que apagar a lousa. Então você vai falar o seguinte, ó. Qual é a DDP para o receptor, que é a terceira coluna? 7 volts. Aqui, ó. Qual é a potência total? 14 watts. Então a gente já consegue preencher esses dois valores na nossa tabela, tá? Porque eu vou apagar toda a lousa, então a gente não pode esquecer disso. Vamos lá. Beleza, ó, retomando aqui, ó, a lousa está apagada. Eu vou mais ou menos tentar fazer a tabela com vocês, lógico que excluindo algumas coisas que estão escritas aí, para não ocupar muito espaço. Ó, aqui a gente tem o gerador, o resistor e depois o receptor. Aí nós temos aqui as linhas, né? Que vai separar. Aqui tem uma outra parte aqui que eu não vou colocar, não vou precisar escrever, eu vou só falar com vocês. E nossa tabela tem exatas 2 linhas, né? Esse espaço que eu coloquei a mais aí é desnecessário, eu já apago. Então a gente já preencheu que aqui é 7 volts e aqui são 14 watts. Ok? Beleza.
Então vamos lá, ó. Vamos agora encontrar o do gerador, tá bom? Vamos encontrar aí agora esses valores do gerador. Tô dando vou apagar aqui esse pedacinho então que não teve utilidade. Vamos encontrar agora o valor da potência da DDP para o nosso gerador. Para o nosso gerador, vou fazer as contas aqui, ó. Fica assim, ó. U é igual a E menos R vezes I. Então eu vou voltar a minha apostila aqui na página anterior para a gente olhar os valores. Então vai ficar U é igual. Qual é a força eletromotriz do gerador olhando no nosso circuito? 12. Qual é a resistência interna? Meio. E o I é 2. Então U é igual a 12 menos, aqui vai dar 1, né? Então U é igual a 11 volts. Então já vou colocar aqui, ó. 11 volts. Legal? Vou pegar aqui a caneta preta para a gente agora descobrir a outra informação que ele está pedindo na nossa tabela, que é a análise da potência útil do gerador. Ele pediu agora para a gente a potência útil do gerador. Para eu achar a potência útil, eu vou fazer o seguinte, ó, a potência útil vai ser igual a I vezes Z, né? Lembra dessas fórmulas? Então a potência útil é igual a 2 vezes 12. Isso aqui vai dar 24 watts, ok? Chegou lá nos 24 watts, você pode ir lá e preencher a sua tabelinha. Ó, só o seguinte, ó, antes da gente preencher nossa tabelinha, presta atenção numa coisa aqui, ó, que está errada aqui, ó. Tem uma coisinha aqui que está errada. O que está errado? Para o gerador, a potência útil não é I vezes E. Para o gerador, a potência útil é I vezes U. Tá bom? Fiquem espertos. Eu também já estava caindo aqui no conto. E o U a gente encontrou, é 11. Então isso aqui vai dar 22, né? 22. Então fiquem espertos quanto a isso, hein? Vai dar 22 aqui. Anotado, 22 watts. Legal. Agora a gente vai encontrar para o resistor, né? Vamos ver o que ele pediu para o resistor aí. Que ele quer o valor encontrado aí no meio, né? Ó. É o R que a gente tem aí, ó. O R de 2 ohms. Bom, primeira coisa, a gente tem que achar o U, né? O U a gente vai achar usando URI. Então, o U é igual, o resistor vale 2, a corrente vale 2, então isso aqui são 4 volts, ok? Agora ele quer a potência dissipada no resistor. Agora é fácil, porque pensa o seguinte, ó, a potência total que o receptor vai ter são 14. O que vai ser útil no gerador são 22. É só a gente fazer um menos o outro. Fez um menos o outro, você encontra. Ah, não quero fazer um menos o outro. Então faz o PIR. Faz o PIR. Ó, porque se você fizer o PIR, é 2 ao quadrado vezes R. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. 8. Tá bom? Se você fizer 22 menos 14, também você chega nos 8. Vamos lá. 6. Usando o quadro anterior, compare a DDP nos terminais do gerador com a soma das tensões nos terminais do receptor e do resistor. Que conclusão você tira? Então, se a gente somar, ó, se a gente comparar, ó, 4 mais 7, 11. Então, elas são iguais. Então, você pode falar que a soma é igual ao valor da DDP do gerador. 7. Usando o quadro anterior, compare a potência útil fornecida pelo gerador com a soma das potências dissipada pelo resistor e total do receptor. Então, se a gente somar, vai ser igual também. Então, você pode escrever que a soma delas é igual à potência útil do gerador. Tá bom? Com isso, nós finalizamos este capítulo. E agora vem para vocês o trabalho da semana para finalizar essa aula. O trabalho da semana está aqui, ó. Página 31, organize as ideias. As imagens abaixo ilustram equipamentos elétricos comumente utilizados em nosso dia a dia. Classifique-os como. Então você tem aí, ó, 3, 6, 9 equipamentos. Você vai ter que classificar se ele é resistor, dizendo se é ôhmico ou não. Se é gerador, indicando se é corrente alternada ou contínua. E receptor, indicando para que tipo de energia que ele vai converter. Tá bom? Então são 12 equipamentos que a gente tem aí, são 9 equipamentos que a gente tem aí na imagem. E aí você vai fazer isso que a apostila está te falando no seu caderno, ou na própria apostila, aqui nessa própria página 31 cabe, tirar uma foto e enviar no meu e-mail. Dessa vez, somente dentro da semana de aula. Tá bom? Ó, 31, 1, 2, 3, 4.
Sexta-feira vai ser dia 4 de setembro, então só até dia 4 de setembro. Grande abraço, continue aí para você já assistir a aula 16. Tchau, tchau.